Bem, eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é aquele vídeo onde eu repercuto algumas entrevistas após o jogo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral aqui pro Raiz Tricolor. Primeiro eu vou abrir já direto com a fala mais importante para mim, que é a fala do John Arias. A gente tá aqui em Curitiba e conseguiu falar com o John Arias. Naquele momento com explosividade para o Raiz Tricolor, tinha até uns outros veículos, acho que o BTB estava por lá também e tal, mas a gente estava ao vivo. A assessoria do Fluminense já tinha falado que ninguém ia falar, mas eu quis insistir ali como normalmente faço, porque, pô, ninguém quer falar. Ah, não, ninguém vai falar porque a gente está muito atrasado para poder pegar o voo. Mas, pô, se o primeiro jogador que está saindo parar e falar, até o último sair, já, né, deu tempo dele falar, né? Ele consegue parar e falar ali, responder 2, 3 perguntinhas, né, para valorizar a gente que tá aqui, o jogador falar com a torcida, enfim. E o Lima chegou a parar para falar com a gente, ele chega passando andando e o assessor faz que não, aí o Lima, tipo, aponta e fala, beleza, tipo, não tem como, né, ele não deixou, o assessor não deixou. Mas o John Arias veio, vocês vão até perceber aí pelo vídeo, o John Arias vem e ele nitidamente queria falar, cara. Nitidamente, ele vem andando, olha assim pra gente, tá? E normalmente ele passa de cabeça baixa, a gente chama ele, finge até que não ouve, dessa vez não. Ele nitidamente queria falar. E eu fiz a pergunta que tinha que fazer, que era sobre a questão do pênalti, da questão dele pedir desculpa e de como ele tá vivendo nesse momento com todos os problemas que aconteceram, tanto no jogo passado quanto com a perda do pênalti nesse jogo. As palavras do John Arias e depois uma importante convocação dele com a torcida, tá? Óbvio que logo depois do jogo, a primeira coisa que chama atenção ali é o seu pedido de desculpas. O que você sentiu naquele momento? Porque foi um gol muito importante para o Fluminense. O que foi seu sentimento na hora que você faz o gol, depois da questão do pênalti? O que passa pela sua cabeça naquele momento? No, eso mismo. Sentimiento de disculpa y aprovecho así en el momento de las cámaras para pedir disculpa porque eu fui mal na cobrança, na verdade. Claramente que eu sempre tento bater da melhor maneira possível, mas não consegui fazer o gol. E claramente que o sentimento nesse momento que fiz o gol do empate foi pedir desculpas por ter errado a cobrança, porque sei que é um momento muito importante para o clube, é um momento muito importante para nós, um momento importante para nossas vidas. Então, é um momento onde a gente tem que caprichar nesses pequenos detalhes. Então, eu acho que é isso, que desculpa mais uma vez pela cobrança, pelo erro, mas graças a Deus que tive uma oportunidade de fazer o gol, de que a gente conseguiu esse ponto que eu acho que hoje merecemos, porque fizemos um grande jogo. E um ponto que na quinta-feira vai ser muito importante, porque a gente fazendo o dever de casa, conseguindo os 3 pontos, esse ponto que a gente conseguiu aqui vai valer muito. O recado que eu dou para a torcida, acho que no fundo a torcida sabe a importância dela para nós. Ela sabe que ela é praticamente a força do clube. Ela sabe que é a base nossa e ela sabe que ela tem feito durante as grandes campanhas, durante as grandes conquistas, essa grande diferença para nós. Eu acho que no jogo passado contra Criciúma, mesmo com o empate, ela tentou empurrar a gente. Então eu acho que o momento pide, porque o Fluminense está acima de todo mundo, o Fluminense está acima de qualquer coisa. O momento pede que todo mundo que se chama tricolor, que se acha tricolor, esteja no Maracanã na quinta-feira ou na sua casa, quem não pudesse estar lá, apoiando o clube, porque eu acho que é o jogo da vida do clube. Cara, palavras importantes do John Arias, né? Ele fala a palavra desculpa, eu não consigo contar, eu contei na hora lá, contei 7 vezes, acho, a palavra desculpa que ele fala. Depois eu descobri que ele até já tinha meio falado ali com a Globo na saída de campo. Acho que o John Arias, ele percebeu que, assim,
A situação dele no Fluminense estava começando a ficar muito ruim para um jogador que faz um ano espetacular. A fase do John Arias hoje ela não é muito boa. E mesmo na fase não muito boa, ele faz um golaço igual ele fez. Então, eu acho que ele se deu conta. Acho que ele entendeu ali a parada. Tipo, tem que falar, tem que deixar claro para a torcida de que, olha, eu sei o que eu fiz nesse jogo. Eu sei que eu não fui competente o suficiente, então me perdoem, por favor. E retribuiu fazendo um gol. É o melhor dos mundos. É quando um jogador ele vai bem dentro de campo e ele começa a entender como é que funcionam as coisas fora de campo. Falando nisso, vamos para a declaração de Mano Menezes. Eu vou começar falando da minha pergunta, porque é a que eu mais tenho uma coisa a falar. Bem, uma coisa eu já aprendi, né? Que o Mano Menezes responde as coisas que você pergunta. Às vezes ele não responde claramente, mas ele responde. Então aproveitei para fazer 2, 3 perguntas no meio da minha pergunta, né? Perguntei do porquê que o Fuentes entrou, para fazer uma dobra. Minha lógica era essa de início. Eu estou falando aqui para eu poder não repetir, botar minha pergunta no vídeo, né? Deixar só a resposta dele. Porque o Fuentes entra para fazer um volante pela direita, um meia pela direita. O Fuentes não entra de lateral. E se o Fuentes está entrando por ali, improvisado, e o Fuentes não é um coringa, não é um jogador que tem algo muito destacável até agora no Fluminense, é porque está faltando elenco. É porque ele queria ter um outro Lima, um Lima canhoto e não tem, um outro volante. É porque ele queria ter, de repente, um atacante que tivesse um poderio de marcação muito mais forte, ele não tem. Tá faltando elenco. Um meia esquerda, e ele não tem. Um ponta canhoto também para jogar por lá, marcar, ele não tem. E ele não tem porque ele não usa. Não é nenhum desses casos o John Kennedy, mas o Terãs não foi utilizado até agora. O Marquinhos foi dispensado faltando 3 rodadas. E aí onde eu quero entender do Mano Menezes. Eu faço minha pergunta a ele, até faço de uma maneira sutil, né? Brinco ali a questão do Atlético Paranaense, falar, pô, cheguei aqui e a galera do Atlético tava me perguntando por que o Terãs não joga. E eu falei, não sei, vou perguntar ao Mano na coletiva. Então eu te pergunto, por que o Terãs não joga? E aí a resposta dele é essa daí. Preste muito atenção. E se você não entender que ele respondeu tudo que eu perguntei, logo depois da resposta eu te explico. Bom, a gente trouxe 25 jogadores, né? A gente escolheu os 25 jogadores para estar aqui, porque a gente acha que são as melhores escolhas que a gente tem para esse momento, né? Ditamos que vamos colocar os meninos que colocamos, porque o treinamento já tem mostrado que eles têm uma capacidade para estar aí. O jogo fora tinha um grau de dificuldade maior, então eu não os coloquei durante o jogo, porque acreditava que naquela hora era mais um embate físico. A gente fez 2 linhas de 4, como o Atlético fez 2 linhas de 4. Quando colocou o João por fora e colocou o Canóbio, né, por dentro, então ficaram 2 linhas de 4. A gente tinha que cuidar o lado com um jogador que sabe jogar do lado. Então, por isso que Fuentes entrou naquela hora. Um jogador de estatura também. O Atlético ia trabalhar a bola parada, 2, 3 lances de bola parada com extrema dificuldade. Então foi essa a opção final do jogo, tá? A equipe se comportou bem. Acho que o mais importante é isso. Quem está aqui, estar em condição de poder nos ajudar nessa hora importante, hora com um ar novo de alegria que os jovens trazem, tirando um pouco o peso daquele momento, né? Foi isso que a gente escolheu para essa reta final e é isso que a gente vai fazer. Vamos lá, se você não entendeu ainda o que ele respondeu, a única que ele não responde é porque eu pergunto se ele pode confirmar que o Marquinhos não joga mais, né? Essa parte ele não respondeu mais objetivamente. Mas a questão da explicação tática da entrada do Fuentes, ele fala as seguintes frases, tá? Foi essa a opção final do jogo. A equipe se comportou bem. Acho que o mais importante é isso. Quem está aqui está em condições de nos ajudar nessa hora importante. Primeira frase. É um recado. Quem está aqui está em condições de nos ajudar nessa hora importante. Eu já fiquei sabendo que o Kennedy tem uma lesão extremamente leve, que é um afastamento, entre aspas, né? Por opção técnica do Mano Menezes. O Mano Menezes não está relacionando ele tecnicamente mesmo. Por escolha do Mano. O Marquinhos, há 3 rodadas do fim,
Como é que você pega um time que está lutando para não cair, que está tendo que comer grama, em alguns casos literalmente, mas para comer grama para poder conseguir escapar da zona de rebaixamento, e você tira um cara do grupo faltando 3 rodadas para o fim? Como que você faz isso? Não tendo um grupo. Já não tendo. E o John Kennedy e o Marquinhos são assim, tá? Só para deixar claro. Era John Kennedy, Marquinhos e Alexander, os 3 que eram coladinhos no outro. E justamente os 2 somem agora. Então ele falou: a equipe se comportou bem, acho que o mais importante é isso. Quem está aqui está em condições de nos ajudar nessa hora importante. Um ar novo de alegria que os jovens trazem. Isaac, Riquelme e Felipe, obviamente, né? E o Wallace Davi também, mas acho que nessa questão muito mais Isaac, Riquelme e Felipe foram relacionados pela primeira vez. Um ar novo de alegria que os jovens trazem, tirando um pouco do peso nesse momento. Aquela pressão lá de trás. Foi isso que escolhemos fazer nessa reta final e é isso que a gente vai fazer. O recado está dado. O Mano Menezes passou 5 meses no Fluminense até agora e, além de treinar o time, reforçar a defesa, piorar o ataque, pontuar, ter sequências ruins, sequências boas, a marca do trabalho do Mano Menezes, para mim, no Fluminense em 2024, caindo ou ficando, tá? A marca vai ser: o Mano Menezes chegou para fazer a limpeza que ninguém queria fazer, que ninguém tinha coragem, a direção do Fluminense não tinha coragem de fazer essa limpeza, agir como chefia, como liderança, como diretoria, não tinha. E o Mano Menezes foi contratado para poder fazer essa limpeza. Desde Douglas Costa até agora, até Marquinhos, John Kennedy e outras histórias. E o Terãs? Terãs eu continuo sem resposta. Porque ele continua sendo relacionado, ele continua indo para todo jogo, ele continua aparecendo, e não entra em campo. Não entrou em campo absolutamente nenhuma vez com o Mano Menezes. Para esse jogo aqui, eu vou ser sincero, o Terãs não ter vindo me pegou um pouquinho de surpresa, assim, talvez, porque ele vinha sendo relacionado direto. Dito isso, não pega mais nada de muita surpresa, não, sendo bem sincero. Vamos para outras 2 respostas do Mano. Uma onde ele fala sobre a chance de ouro que a gente tem agora contra o Cuiabá, e já na sequência eu boto outra aí sobre a pressão que está rolando nos jogos do Fluminense e como lidar com essa pressão e o porquê que essa pressão está acontecendo. Bom, a experiência ensina a gente que reta final de campeonato é dura para todo mundo. Está todo mundo jogando muita coisa. Então não tem esse adversário que você enfrenta e você fala assim: esse aqui não... Raramente você tem um que você vai enfrentar que não tenha muita disputa. A frustração de deixar escapar às vezes o resultado, de não efetivar uma vitória, me parece que acompanhou as 2 equipes. Acompanhou o Atlético e acompanhou o Fluminense. Nós computarmos as perdas de pontos nos últimos minutos de jogo, sobra ponto pra caramba pra gente não estar de cabelo branco e cabelo em pé nessa hora. Mas a gente não fez, né? Por N razões. Tem que fazer agora. Temos aí uma chance de ouro, levamos de novo para nossa casa, para o Maracanã, uma condição de fazer uma vitória. Não será simples construí-la, mas nós estamos mais fortes do que estávamos há 2 semanas atrás para tentar fazer aquilo que a gente precisa fazer. É muito difícil pedir para o torcedor ter calma numa hora como essa, né? Eu sempre penso o seguinte: você pode pedir para o torcedor ir. Eu acho que o que ele viu hoje vai fazer com que ele vá num número maior na quinta-feira. Nós precisamos disso, estamos querendo que ele vá. Mas a equipe tem que fazer a parte dela para que essa força se transforme em algo positivo dentro do Maracanã, né? Se a gente tiver esse comportamento aqui, eu tenho certeza absoluta que ele vai estar ao nosso lado até o fim do jogo para nós construirmos a nossa vitória. É isso, cara. A gente, se fosse somar todos os pontos que a gente perde no finalzinho, por N motivos, como diz o Mano, por erros dele, erros de jogador, erros de tática, erros de técnica, erros do juiz, a gente já teria escapado, mas aí os outros adversários também têm pontos assim, enfim. Incompetência nossa não pode ser justificada dessa maneira.
Quinta-feira a gente tem uma chance de ouro contra o Cuiabá. Saiba e vá ao jogo, sabendo que você pode sair de lá gritando, e eu explico isso num outro vídeo aqui do canal que eu lancei hoje. Você pode sair de lá gritando, vaiando o time com toda a sua força após a gente confirmar que fica na Série A. O elenco que tá agora, ele nem merece tanto as vaias, não. O Lima não merece as vaias. O próprio Ganso, o próprio John Arias, o Fábio, o Thiago Silva, o Thiago Santos. Tô citando alguns que são meio que unanimidade ali. O Cano, também, de certa maneira, por mais que não tenha sido no campo. É uma série de jogadores que não merecem as nossas vaias, né? A verdade é essa. Mas a vaia não é para ser direcionada, é para ser geral, é para ser de diretoria, de treinador, sei lá, meu amigo, é para extravasar a raiva. Assim, eu quero muito que a gente vai muito no final do jogo contra o Cuiabá, mas não vaiando o jogo, que a gente escape, tá? Não é vaiar porque a gente perdeu, não. É que a gente tenha ganhado o jogo, Criciúma e Red Bull Bragantino não tenham ganhado, e a gente tenha escapado, e que a gente extravase todo o ódio e nojo que a gente sente por tudo que tinha no Fluminense em 2024, o time, da direção, do treinador e da gestão e etc., extravasando depois de estar na Série A no ano que vem. Eu não quero cair, ninguém quer cair, óbvio. Então, a hora de extravasar é depois que confirmar que ficou. É isso, tá? É a nossa chance de ouro. Vá sabendo que o jogo vai ser difícil, porque nesse ano a única coisa que foi fácil foi entregar gol para o adversário. Mas vamos embora. O cenário é bom. Tem um outro vídeo aqui explicando o cenário matemático. A gente tem grande chance de ficar na Série A. Obrigadão. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!